Oi, pessoal, vocês conseguem me ouvir, gente? Tem. Opa, pronto. Madalena, operador, tá ótimo. Só botar aqui o adicionar o telefone. Pronto. Pois vamos dar continuidade, viu? Para encerrarmos essa parte do capitalismo. Aqui é a transmissão para você. O volume do áudio tá bom? Tá bom, gente? Tá. Suave. Obrigado. Vou confirmar aqui a transmissão. Beleza. O slide onde nós paramos, viu, gente? Na reflexão justamente do sistema capitalista, né? Como ele poderia, só ver se essa câmera notebook tá ligada, gente. Como, gente, poderia existir um equilíbrio, né? Um equilíbrio com relação ao próprio sistema capitalista, não é isso? Percebemos que ele tem essa característica, né, de fazer essa distribuição de renda, apesar de sabermos que essa distribuição ela não é igualitária, no que diz respeito à produção de riquezas, né, a soma de todas as produções de riquezas, eles tiram uma menor parte, um menor percentual para fazer essa distribuição de renda, né? Então, em virtude dele, no próprio sistema, né, no próprio início ali do sistema capitalista, eles terem essa convicção de propriedade privada, né, já de fato tem um cunho individualista. E aí, para poder ter um equilíbrio maior com relação a essa distribuição de renda, eu acho que nós ainda vamos passar por muitos e muitos debates e muitas discussões. A concepção moderna de capitalismo, né? Como é que os principais cientistas, né, os principais estudiosos do sistema capitalista, como é que eles estão analisando, no atual momento, o próprio modelo capitalista de produção. Veja aqui uma charge, gente, que eu vejo que é o que está acontecendo. Isso cabe muito bem para o Brasil hoje em dia, né? Tanto para outros países também, mas serve para nós assim de sobremaneira. A economia, né? O teto aqui, como se fosse o teto de uma residência, a economia lá em cima, e quem é que está segurando esse teto? A grande maioria dos cidadãos, não é isso? Os cidadãos, a grande maioria dos trabalhadores, das pessoas que trabalham diariamente, né, para contribuir através de impostos, através até mesmo do trabalho, né, que se é feito, para que a economia, no caso aqui do exemplo que eu utilizei do Brasil, ela consiga, de fato, e mesmo em momento de pandemia, né, consiga não ter tanto impacto negativo. Aí você percebe, né? Vamos analisar aqui a charge. Nós temos aqui o governo tranquilo, como se estivesse deitando, ó, se você perceber, é como se ele estivesse deitando aí com a cabeça, parte do braço na perna, como se fosse assim no colo dos cidadãos, né, dos trabalhadores. E do outro lado, nós temos os banqueiros, né? Nós temos os grandes bancos sugando, puxando cada centavo, cada dinheiro suado que é conquistado através do trabalho, né? Apesar da gente saber também que muitos conquistam dinheiro de forma errada, dando golpes, mas a grande maioria dos brasileiros trabalham para sustentar a nossa economia, tá certo? Então, isso cabe aqui na realidade brasileira de forma bastante direta, não é isso? A grande maioria da população, né, aqueles que trabalham, aqueles que participam da PEA,
inclusive aqueles que são os trabalhadores informais, viu, gente? Eles também contribuem, porque através do seu emprego informal é que ele compra comida, compra alimentação, consome combustíveis, consome confecções e também ajuda, né, a mover a economia. Então, nós percebemos que existe essa situação, né, no Brasil, em grande parte dos países capitalistas, em que o governo, né, é só vocês perceberem, grande parte dos políticos, gente, que se candidatam, e mesmo aqueles que já estão no poder, falam que está em crise, né, que o Estado está em crise, o município ou o governo federal está em crise, mas quando chega em períodos eleitorais, né, o período da eleição, todos querem a reeleição, né? O trabalho informal é justamente aquele em que a pessoa não tem carteira assinada, tá certo? Por exemplo, se você trabalha num box aqui no mercado de Seu, no mercado de Seu 1, ou no box ali do shopping da cidade, que você trabalha sem ter registro formal, tá? Principalmente ali através ou de um contrato de trabalho ou através da assinatura da carteira de trabalho, você está no setor informal da economia. É como você trabalhasse apenas de boca, tá? Sem receber muitas vezes o salário mínimo, tá? O salário mínimo que é regido pelas leis de trabalho brasileira, tá? Você trabalha muitas vezes como é que fala, minha gente? Por meta, né? Se você passar determinada meta, você vai ter um salário X. Se você dobrar a meta, você vai ganhar mais, tá? Mas sem ter um contrato de trabalho assinado, tá? Entre a pessoa que contrata e o trabalhador, tá certo? Então, é uma pessoa que faz parte do mercado informal é quando ele não trabalha, está seguindo as leis brasileiras, né, as leis trabalhistas, e também não está oficializado em um documento, tá certo? Ele faz parte do trabalho informal. Exemplos, professores. Aqueles lavadores de carro que ficam ali na Avenida Maranhão, lavando os carros, né, ali no Rio, não tem, na beira do Rio, não tem um contrato formal, né, não tem carteira assinada, ou até mesmo, gente, pessoas que trabalham em box, né, box do shopping da cidade, apesar que é para ter, né, praticamente todos eles serem regidos pela o próprio sistema de trabalho, né, o próprio Ministério de Trabalho do Brasil, com seus documentos. Mas muitas vezes isso não ocorre, tá? Para que o empregador não pague muitos tributos, né, porque tem que pagar os tributos quando ele coloca uma pessoa, né, de forma ali oficializada, com o contrato ou carteira assinada, ele vai pagar tributos também pela pessoa, né, pelo seu trabalhador. Então, muitos desses empresários, eles tentam burlar o sistema dessa maneira, né? E aí, o trabalhador, aquele que está em busca do emprego, né, necessita, e aí muitas vezes eles se submetem a essas situações de trabalho, certo? Um outro exemplo aqui, né, ensino público, nós temos aqui a charge, um pé bem maior, né, pisando ali, por exemplo, numa pessoa que vamos supor, um gerente, que é submissa a outro em determinado trabalho, né, naquela escala hierárquica de trabalho. E aí ele vai e pisa naquele servidor que está lá na base, né? Naquele trabalhador que está na parte mais pesada de um trabalho. Ou seja, é um ser humano pisando em cima do outro, tá, gente? Até chegar bem lá no pilar da produção. Aqui nós temos uma charge que ela é bem emblemática, ensino público, o ensino privado e o privado de ensino, né? Para você perceber aqueles que vivem em situação de rua, que abandonam as escolas, né? Muitas vezes não têm lares, e aí fazendo essa analogia, né? Que nós temos o ensino público, que tem suas deficiências, suas carências, né? Conhecidas, o ensino privado, e aí muitas vezes, né? Muito mais bem estruturado, até porque as pessoas pagam por ele, né? Para eles terem essa estrutura, e a pessoa que é privada do ensino, tá, por diversas situações, né? Situação da família,
situação de que não consegue ir para a escola, né, por conta que tem que trabalhar, ou muitas vezes porque não quer estudar mesmo, né, e quer entrar no mundo da violência, no mundo do crime. Nós temos diversas situações que podemos abordar nessa charge, né, e a questão da exploração, da humilhação, de subjugar outras pessoas, né, que também ocorre em qualquer que seja o trabalho ou a repartição. Só passar aqui o próximo slide, gente. Pronto, aqui. Embora escutado em princípios básicos, como o da livre iniciativa e da economia de mercado, o sistema capitalista de produção não pode ficar na dependência do livre jogo da oferta e da procura, ou do automatismo das leis naturais, como fórmula instável ao equilíbrio econômico. Então, nós temos o capitalismo moderno, a sociedade industrial moderna e a doutrina social da igreja, né? Que quando o sistema capitalista ele se dissocia das leis da igreja, né? Dos dogmas da igreja, nós percebemos que, de fato, as pessoas começam a ter muito mais capitais, né? Para investir, continuar investindo e reinvestindo na própria sociedade, né? E até em outros continentes, em outros países. A Igreja Católica, até durante todo o período do feudalismo, até o próprio início, né, do capitalismo ali, final do século XIV, início do século XV, de forma assim mais estruturada, toda a riqueza, gente, praticamente ia para a igreja. Aí, a partir do momento que houve essa dissolução, emerge a classe burguesa, as pessoas começam a trabalhar, a investir, o surgimento das grandes fábricas, das grandes indústrias, é que, de fato, né, a sociedade capitalista ela começa a se ampliar e ter cada vez mais recursos. Tá certo? Capitalismo moderno, nós temos essas três vertentes. Ó, a reforma protestante alterou o pensamento cristão sobre o trabalho, considerando como um meio de salvação. Tá? Isso, então, através do trabalho, nessa concepção protestante, através ali do período da reforma protestante, teve essa visão, né, de que o trabalho é um meio de salvação para a pessoa. Porque até esse período, né, o período anterior, a essa concepção moderna de capitalismo, a igreja, né, ela pregava, né, que tudo praticamente, a grande parte da porcentagem do trabalho que era realizado para as pessoas, você teria que ofertar para a igreja na forma de dízimo, né? Conforme a gente já vê, principalmente em história, a gente, quando está estudando esse período da reforma. Essa concepção vai servir muito bem à burguesia comercial e depois a industrial, né? A burguesia comercial no período das grandes navegações e no período industrial ali no surgimento, principalmente no Reino Unido. A riqueza em si não é condenável, mas sim o não trabalho e a preguiça. Tá? Então, o próprio sistema capitalista, ele se utiliza, né, de meios para poder justificar a, a sua utilidade, né? A sua utilidade diária. Que é muito melhor você estar produzindo, trabalhando, do que você estar ocioso em casa, do que você ficar com preguiça dentro de casa o dia todo. Tá? Então, eles utilizam de grandes conceitos nesse período capitalista moderno para poder justificar a sua existência. Os slides agora não estão passando. Pronto. Tarefa das nações capitalistas: cuidar para que as necessidades públicas sejam satisfeitas, estar vigilante para suprir o que não pode ser cobrado dos indivíduos, tá? E o Estado capitalista deve agir no sentido de restabelecer as forças da concorrência e da livre iniciativa. E aqui entra, gente, o que eu coloquei para vocês na aula antes do intervalo, a questão das crises. Quando o próprio sistema capitalista, né, através das suas trans e multinacionais, eles não conseguem equilibrar o mercado, principalmente com relação à oferta, procura de produtos ou serviços, bem como de seus valores, é o momento em que o Estado ele entra, ele intervém, né? E
E o Estado intervém de que forma? Por exemplo, com aquela crise que se instalou nos Estados Unidos, principalmente ali a partir de 2008, 2009, e se alastrou para os demais países, né? Os próprios bancos americanos, os bancos estatais americanos, os bancos federais, tiveram que intervir nos bancos privados, tá? Que estavam quebrando, né? Bancos que eram considerados gigantescos mundialmente, bancos de investimentos é, em condomínios de residências, em grandes prédios. Esses bancos, eles eram grandes demais para quebrar, tá? É uma das famosas frases que foram utilizadas nesse período. O que aconteceu? O Banco Federal Americano, né, começa a injetar milhares e milhares de dólares para tentar salvaguardar esses bancos, né, e as pessoas que investiram no mesmo não perdessem, né, todos os seus capitais ou todas as suas casas, né, que nesse período foi o período justamente daquela bolha imobiliária que ocorreu, iniciou nos Estados Unidos e também teve consequências principalmente em países europeus, no Japão, até na China em menor quantidade, mas que teve efeitos, né, por todos os países que tinham relação com os Estados Unidos. Por exemplo, quando os Estados Unidos diminui a importação de certos produtos, né, por conta dessa crise interna que ele vive, isso vai ter efeito naquele país que exportava para lá, tá certo? Então, nesses momentos de crises, de enormes crises, queda da Bolsa de Valores de Nova York também em 1929, o Banco dos Estados Unidos teve que intervir, né, intervir no mercado para poder regular justamente essas ações, tá? Ações de oferta, de demanda, né, de preços, para poder justamente ter o reequilíbrio das ações no sistema capitalista. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. O sistema capitalista e o serviço social. Como nós colocamos, né, gente? Não sei se dá para... parece que para vocês aí aparece melhor. Para mim aqui fica um pouco embaçado, mas diz o seguinte, ó. Muitos capitalistas estão passando dificuldade. Aí o outro rapaz coloca. E agora, quem vai explorar a gente? É justamente, gente, uma charge, né, que remonta como o sistema capitalista ele explora. E, de fato, eles exploram as pessoas através do trabalho. Tá certo? E aí, com a automação, tá? A cada dia a gente vê esse processo de tecnificação das empresas. As indústrias já têm, né? Essas indústrias que têm grande capital, elas já são todas automatizadas. E aí, diminui a quantidade de empregos, né, nesse setor específico da indústria, e só pessoas que têm cursos para operar máquina é que, de fato, terão, né, a condição de assumir esses postos de trabalho. Perdão. Então, na charge, a gente até percebe nessa questão da exploração do trabalho no sistema, de maneira geral, do sistema capitalista. Eita, que toda vez fica em branco. Uma frase aqui, gente, do Karl Marx, é justamente: o povo que subjuga outro foge às suas próprias cadeias, né? Ou seja, que a população, ou boa parte da população, os burgueses, aqueles que têm o poder capital, o poder financeiro, quando ele subjuga outros, né, quando ele coloca aqui na frase, ele foge às suas próprias cadeias, ou seja, num futuro, que pode ser próximo ou não, aquelas pessoas subjugadas, elas podem se rebelar, né? Isso elas podem se rebelar, fazer com que essas pessoas subam ao poder, né, através da força, através de golpes militares, e prendam, né, aqueles que anteriormente estavam subjugando os povos, né, aqueles que estavam no comando daquela determinada nação. Né? É um pensamento de Karl Marx justamente para contrariar essa forma capitalista, né, esse capitalismo exacerbado, consumista, né, de que as pessoas têm que consumir, consumir, mesmo muitas vezes sem nem necessidade de ter aquele produto, tá certo? Pessoal, pois com relação ao capitalismo, tá, nós temos aqui até esses slides, tá? Nós vamos iniciar a parte de globalização, e aí nós vamos, hoje é quanto? Hoje é dia 8.
Na próxima semana, quando der na metade do mês, a gente pode fazer uma primeira avaliação diagnóstica, tá, a respeito dos temas trabalhados. Mas isso mais à frente eu coloco para vocês, tá bom? Nós vamos agora aqui para a globalização, tá certo? Vamos aqui para o entendimento desse conceito, esse conteúdo que ele é de grande importância também, né, para o Exame Nacional do Ensino Médio e vestibulares de maneira geral, né? Eu recortei esses slides do professor Arthur Lara, tá? Ele colocou de forma assim bem dinâmica as figuras, os slides, para que a gente possa acompanhar aqui na explanação, tá certo? Quando eu colocar lá no Classroom também tem a referência geográfica, né, dos slides. Considerações, gente. Que é isso, gente? Quem foi que colocou isso no chat? Pessoal, só um minuto, tá? Para eu acompanhar bem aqui o chat. Pedro Carlos. Pessoal, quem é esse Pedro Carlos? Pedro Carlos agora. Alguém conhece, gente? Ele saiu, né? Depois que colocou, saiu. Vamos lá, gente. Vamos continuar a nossa aula. Depois eu repasso para a coordenação, né? Para ver se dá para identificar através do e-mail. Eu já tirei o print aqui. Aí eu repasso para a coordenação, tá? Vamos lá. Não vamos deixar que atrapalhem nossas aulas. Considerações sobre o espaço geográfico. Pessoal, eu peço que vocês falem, tá? Que muitas vezes eu não... Vou até botar o Ô, computador professor, mais sobre próximo. o espaço geográfico, aí eu já não sei, não. Oi. Ah, o conceito? É isso, João? Eu não me sinto confiante para falar espaço geográfico. Ah, pronto. João, pois nós vamos no próprio conceito, tá? O que, primeiramente, gente, o espaço. Conforme, vamos ver aqui o espaço da superfície da Terra, para ficar bem entendido. Ao momento que teve o Big Bang, né, segundo as teorias geofísicas que nós temos no atual momento, né, aquele processo de formação da Terra, né, de solidificação, consolidação e solidificação do magma, quando você tem toda aquela estrutura da Terra sendo remodelada e pronta, o surgimento dos primeiros seres vivos, né, unicelulares, há aproximadamente 4,5 e 3,5 bilhões de anos atrás, nós temos o espaço, tá? O espaço ali intrínseco, o espaço natural, tá? Sem a existência de nós, seres humanos, tá? Só para dissociar os dois conceitos, para que vocês também não tenham mais essa dúvida. Nós temos o espaço, quando ele está lá sem nenhuma modificação, sem nenhuma alteração. Considere espaço natural, tá bom? Sem intervenção nenhuma dos seres humanos. A partir do momento do surgimento dos seres humanos e a partir do momento que os seres humanos começam a interagir naquele espaço, tá? Que anteriormente era natural, ele se torna espaço geográfico. Tá certo? Então, João, para eu falar espaço geográfico, além de eu ter que ter o espaço natural, evidentemente, o solo, a superfície da Terra, eu tenho que ter a sociedade. Eu tenho que ter os seres humanos naquele ambiente. Tá bom? Então, eu só posso falar espaço geográfico quando eu tenho essa relação do espaço com a sociedade, tá? Com os seres humanos. Para que vocês não tenham mais dúvida com relação a esse conceito, tá certo? O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, tá? De sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como quadro único no qual a história se dá. Esse conceito, gente, é elaborado por Milton Santos, né, que é um dos principais geógrafos, ele foi professor aqui na Universidade de São Paulo, na USP, foi professor da Universidade de Paris, na França, enfim,
Ele é um grande geógrafo conhecido, né, em muitos países mundialmente. Ele criou um conceito, ele definiu, aliás, segundo sua visão, o conceito de espaço geográfico dessa forma, tá? Indissociável. E justamente justifica, João e os demais, a situação, né, do próprio conceito, tá? Que é indissociável. Você não pode falar espaço geográfico sem ter a sociedade inserida, tá? Sem ter a sociedade inserida em determinado espaço. Tá? E aí, nesse espaço geográfico, que ele ainda expõe, que é um sistema contraditório, né? Apesar de ser solidário muitas vezes, mas também ele é contraditório e que é dotado, né, de sistema de objetos e sistemas de ações. O que seriam esses objetos? Seriam as cidades, tá? Os estados, os países, são algo que pode ser fixo, tá? Que pode ser físico, palpável. E o que seriam as ações? São justamente as ações humanas, as movimentações da sociedade por todos os continentes. Tá? Sejam elas ações que envolvem o trabalho, que envolvem o turismo, tá? Mas que existem diariamente entre os continentes, tá? Ou seja, dentro dos espaços geográficos habitados por uma determinada sociedade, tá? Ou por um conjunto de povos e nações que moram naquele determinado espaço geográfico. Três mundos num só, segundo ainda a visão de Milton Santos. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, perdão, né? A globalização como fábula, tá? Como é proposto pelos meios midiáticos, por exemplo. Quando você assiste uma televisão, né, e mostra lá pessoas extremamente ricas vivendo bem em suas mansões com piscina, e do jeito que a televisão mostra, é como se todas as pessoas do mundo vivessem daquela forma. Ou se para você ser feliz, você teria que viver daquela forma. Tá? É justamente a parte negativa das mídias, né? E aí todo tipo de mídia, televisão, redes sociais, dentre outras. O segundo seria o mundo tal como ele é, tá? A globalização como perversidade, onde você tem pessoas morando em casas, em apartamentos de milhares e milhares de reais e outras pessoas morando nas ruas, né? Aquém desse processo de globalização, né? E nas suas diversas facetas, né? Sem condição de trabalho, sem acesso à educação, saúde, ou seja, totalmente à margem, né, do sistema de globalização. Como é que nós conseguimos, gente? Como é que nós conseguimos identificar, né? Quando nós percebemos, por exemplo, na nossa cidade, aqui em Teresina, pessoas que têm, claro, gente, que aqui não é uma crítica com quem ganha dinheiro, com quem sempre teve dinheiro, não. É para vocês perceberem a questão da desigualdade, tá? A questão da perversidade do sistema capitalista no que diz respeito às diferenças de renda, principalmente. Você tem pessoas morando em mansões, em apartamentos de 1, 2, 3, 5 milhões de reais aqui na nossa cidade, tá? Não estou falando de Rio de Janeiro, de Nova York, não. Aqui nós temos casa desse valor, nós temos casas em condomínios aqui de 20 milhões de reais acima disso. E, em contrapartida, inúmeras pessoas, né, que não têm muitas vezes nem casa para morar, não têm condição de pagar nem mesmo um aluguel. Para vocês perceberem, quando o Milton Santos coloca essa perversidade, é com relação a essa discrepância, tá, principalmente de renda, quando a gente está analisando essa situação, tá certo? Do segundo mundo. E o terceiro mundo, né, para Milton Santos, é o mundo como ele pode ser uma outra globalização. Para quem, gente, tiver interesse e tempo, né, que também não é muito caso do pessoal que está no terceiro ano, mas aquele que conseguiu um tempo para poder, né, eu também indico sempre as obras do Milton Santos. Se você colocar lá no Google Milton Santos, né, vai aparecer as principais obras dele. Aí você pode escolher, né? Com certeza já está disponível para download, nesses sites que a gente consegue fazer o download, e você pode dar uma lida em uma de
de suas obras. Pelo título, vocês vão perceber, né, que dá, inclusive, condições, né, mais vocabulário, e, inclusive, mais dados para você na hora de fazer sua redação, tá? De fomentar, de deixar a sua redação cada vez mais cheia de conteúdo, ricas em conteúdos, não é isso? Você citar o Milton Santos, citar os grandes autores, né, das diversas áreas, isso também é um ponto positivo em suas redações. Então, o que seria esse terceiro mundo? Um mundo como ele pode ser uma outra globalização, ou seja, um mundo equilibrado, né, em que o próprio sistema capitalista conseguissem inserir cada vez mais pessoas que estão à margem desse processo. Tá? E é dessa forma que ele coloca nessa obra aqui relacionada ao terceiro mundo. Enfim, vamos aqui à indagação. O que é a globalização? Processo de integração mundial, intensificado nas últimas décadas, principalmente na esfera econômica, tendo como base a liberalização das economias dos países. Então, gente, a partir do momento em que os países eles começam a se relacionar, tá? E aqui nós podemos lembrar, por exemplo, lá do período das grandes navegações, em que só era conhecido os países da Europa, né? Principalmente nos livros que estudamos atualmente, só era conhecido os países da Europa, a parte ali do caminho para as Índias, a China também, que tem suas culturas e tradições milenares, mas que não tinham relação com os povos europeus, né? Foi só a partir do processo, e aí uma importância tem que ser dada às grandes navegações, né? A exploração de novos continentes, a descoberta de novos continentes, vamos dizer assim, por parte principalmente de europeus e asiáticos, é que, de fato, começa esse processo de globalização, tá certo? De globalização, de mundialização dos territórios, das pessoas viajando cada vez mais para outros países, outras cidades. Tá? Então, essa globalização é integração, tá bom? Então, o que é globalizar? É integrar os mais de 200 países que existem, né, segundo a ONU, de maneira econômica, com relação ao turismo, tá? Com relação ao sistema financeiro, né, que ele é todo integrado praticamente pelo mundo. Então, globalização, você associa, é sinônimo de integração, tá? De mundialização. E aí o primeiro setor, ou principal setor que justifica a globalização é justamente o setor econômico, tá bom? Globalização econômica é que de fato sustenta e justifica esse conceito. Tá? Podemos dizer que a globalização é a fase mais desenvolvida da mundialização, tá? Quando a gente tem naquelas fases do capitalismo, conforme as fases vão passando e avançando, tá? A própria mundialização, né, das economias, dos países, a integração, ela vai ficando cada vez maior. E aí, nesse período de globalização, termo ali criado na década de final da década de 70, início da década de 80, quando a própria União Soviética, né, já estava em processo de colapso, os Estados Unidos, né, através do seu poderio financeiro, militar e poder de influência ali na Europa Ocidental, o próprio Japão, a Oceania, os Estados Unidos, eles conseguiram fomentar esse conceito, né, justificar esse conceito de globalização e, consequentemente, mundialização. Características, gente. Vamos relembrar aqui as principais características. Ó, nós temos queda das barreiras alfandegárias, né? Principalmente com a existência dos blocos econômicos, né, gente? Que muitos dos blocos, dependendo do seu objetivo geral, né, eles eliminam essas barreiras alfandegárias entre os países membros, né? Ou quando se tem uma relação bilateral ou trilateral, né? Relação bilateral entre dois países, trilateral entre três ou mais países, que eles podem negociar essas questões de barreiras alfandegárias, né? De quanto porcentagem de imposto vai comprar sobre um produto que vem de outro país.
tá? E muitas vezes eles podem zerar esses impostos, tá? Principalmente ali quando a gente estuda um bloco econômico. Mercado global, né? Antigamente nós tínhamos a expressão, quando você escuta a expressão mercado, aí você faz a alusão, um mercadinho aqui, mercado de C1, de C2, qualquer mercado que você esteja e more perto. É um local, né, onde existe várias pessoas vendendo vários produtos, né? Isso, mas isso em âmbito ali do seu bairro, da sua cidade. E o que seria um mercado global? É justamente essa integração em que você pode, daqui de Teresina, através do seu celular, o seu computador, você pode comprar um produto chinês, você pode comprar um produto japonês, né? Um produto que não é feito aqui no Brasil. Faço isso direto, professor. Pronto, você é um exemplo exímio, viu, João? Que Só aqui, participa ó. desse mercado global. Ring light, câmera, microfone, tudo veio da China. A Pronto, qualidade é olha boa. aí. É verdade, viu, pessoal? Com relação, não é propaganda, não, mas com relação. É porque a gente vê nas mídias sociais, né? Até o pessoal fazendo demonstrando, né, a qualidade da imagem, do áudio, desses produtos. Claro que a gente sabe que tem produtos chineses que são de qualidade duvidosa, né? Quando você compra, por exemplo, em locais não credenciados, né? Aí você está sujeito a levar um golpe. Mas se você compra em sites, né, que são confiáveis e tem como você olhar a confiabilidade de determinado site na própria internet, né, para saber se é do fabricante, se tem relação com o Brasil, você pode comprar produtos, inclusive, bem baratos, né, mais baratos do que esses produtos que são vendidos, os mesmos produtos que são vendidos nas lojas aqui no Brasil, né, nas lojas oficiais, vamos dizer assim. O João, com certeza, aí está atento à questão dos valores. Tendência à homogeneização cultural, e aqui, gente, entra como um ponto negativo, por quê? Porque cada povo, cada pessoa, você tem sua cultura, você tem os filmes que você mais gosta, as novelas, as músicas, né, o modo de se vestir, de se alimentar. E o que acontece com a globalização? Né? Principalmente ali no surgimento, década de 80, 90, início dos anos 2000. Você teria que comprar roupas, se vestir, escutar músicas, principalmente norte-americanas. Né? Isso, a questão dos fast foods pelo mundo, né? Teve início, né, sua origem nos Estados Unidos. Então, com relação à globalização, a parte negativa é que você tem que ser uma pessoa muito bem é, centrada, né, através dos seus estudos, seu posicionamento e saber, né, que você tem sua cultura, seu modo de se alimentar, seu modo de agir, que você pode construir. Não precisa ser do jeito que colocam, principalmente através das mídias, para que nós consumimos, né, cada vez mais produtos em virtude da globalização, tá certo? Então, temos que prestar atenção também para essas. Aqui, gente, entra principalmente a questão do marketing, tá? Do marketing, da propaganda, que ela é cada vez mais violenta no sentido de vender, tá? Violenta no sentido de vender os produtos. Outras características: avanço da microeletrônica, né? Uma verdadeira revolução na informática, que influencia os mais diversos setores da vida social, acelerando os transportes, os fluxos de informação, encurtando o tempo e o espaço. Pessoal, no período das grandes navegações, uma viagem da Europa para o Brasil, para a América do Sul, seja qual país, demorava meses, né, gente? Hoje você pode ir num jato, né, um jato comercial, dependendo da potência, você chega em 6 horas, né, em 6, 7, 8 horas, dependendo do país que você for para a Europa. Então, a revolução dos transportes aí, principalmente o transporte aéreo, fez também, né, com que essa globalização ela ficasse ainda cada vez mais nítida. Expansão mundial do neoliberalismo contrário à interferência dos governos na economia, que deve ser regida pela lei da oferta e da procura, né, a mão invisível, dos economistas clássicos liberais, como Adam Smith, né, considerado
pai do capitalismo, né? O pai do neoliberalismo, do liberalismo, né? E, consequentemente, neoliberalismo. Ocorre o enfraquecimento dos estados, pois os governos estão perdendo seu controle da economia. Pronto, já são 11h10, gente. Nós vamos parar aqui nesses slides e aí na quarta-feira